Amém. Para todos que estão assistindo a nossa pregação, estamos meditando em Naum, capítulo 3. Se alguém tiver interesse, abre a sua Bíblia em Naum, capítulo 3. E a gente vai falar um pouco desse livro, irmãos, que nos fala muito ao coração. O livro de Naum é muito interessante porque ele nos traz muitas coisas. Parece, quando você lê, parece que é terrível, ele fala só de coisas terríveis, mas na verdade Naum ele é levantado para consolar o povo de Israel. O nome Naum significa consolo ou conforto, né? Deus consolando ou confortando o seu povo. Isso é muito importante, irmãos, porque quando nós fazemos algumas ligações, Naum ele vai e faz uma profecia contra o povo de Nínive, né? E os irmãos lembram dessa cidade de Nínive na Bíblia, onde que se encontra? O que Deus fala com os ninivitas? Por que Deus fala antes? Alguém lembra? O que Deus usa? O profeta? O profeta Jonas. O profeta Jonas ele é levantado para ir até o povo de Nínive. Nínive, irmãos, era a capital da Síria, que era o maior país do mundo da época. Era o país mais poderoso em termos de exército do mundo naquela época. Eles estavam ameaçando invadir Israel. E essa história é interessante por quê, irmãos? Porque nós vamos ver que Jonas é levantado para falar com o povo de Nínive que vivia em pecado, era um povo cruel, e era um povo poderoso, e era um povo que podia fazer muitas coisas, mas era um povo muito, muito, muito cruel. E o Senhor levanta Jonas para demonstrar graça a esse povo, porque Jonas prega para esse povo e ele se converte. E deixa as suas más práticas. Mas olha que interessante, irmãos. Quando Naum é levantado, é aproximadamente 1 século depois de Jonas. 1 século. E o povo voltou às velhas práticas. Continuou sendo um povo cruel. Continuou sendo um povo que não tinha respeito nenhum pelo ser humano. Era um povo poderoso, mas que voltou atrás. E vemos isso, irmãos, uma falha. Por quê? Aqueles que receberam a graça de Deus não passou para frente. Não falou de Deus para os filhos. Não passou para frente a mensagem de graça que o Senhor teve com eles. E o povo teve essa regressão, né? Voltou à sua maldade. É interessante, né, irmãos? Que maldade não precisa ensinar para ninguém, né? Eu tenho meus filhos, é a minha terceira filhinha. O que é ruim não precisa ensinar, porque eles já vêm para casa pronto para fazer a maldade. É incrível isso, né? Quem tem filho sabe, né? Se for para o mal, não precisa ensinar, ele vai aprender. Para o bem dá um trabalho, né? Mas para o mal. E aconteceu a mesma coisa com esse povo, um povo cruel que voltou a ser cruel, que voltou a pecar. E o pecado deles foi tão grande, irmãos, que chegou até o Senhor novamente. E Deus levanta Naum não para falar com os assírios dessa vez, não para falar com os ninivitas, mas para falar com o povo de Judá, que estava com medo deles. Então é por isso que esse livro, irmãos, é um livro de consolo. É um livro que consola aquele povo que estava com medo, que estava passando por muitas dificuldades. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência, né, irmãos? Quantas vezes passamos por dificuldades na vida? Irmãos, para passar por dificuldades na vida, basta ter nascido. Você vai passar por dificuldades, é certeza. Ah, mas a ser bilionário vai passar por dificuldades. Só serão dificuldades diferentes, mas serão dificuldades. É problema de rico, né? Problema de rico, é verdade. Trabalhei muito tempo perto de pessoas milionárias, irmãos. É outro planeta que eles vivem, né? Só que eles têm problemas seríssimos também. Eu conheci uma moça que ela tinha uma filha adolescente, muito rica, nossa, eu olhava assim, não é possível. E ela olha para a filha dela que estava saindo com o traficante, que estava terrível a menina, né? E nós conversando, ela falou, eu falei para minha filhinha, se você me obedecer até o Natal, que era o dezembro, nós estávamos perto de dezembro, eu te dou um carro zero de presente. Assim. Sabe, e era o último modelo, nem lembro que modelo que era. Mas assim, irmãos, comprando a obediência da filha, eu achei aquilo muito estranho, né? Mas são problemas, dificuldades também. E nós, irmãos, todos nós,
vamos passar por dificuldades, nós como igreja passamos por dificuldades, nós vamos passar. Então, irmãos, o povo de Judá, aquele povo de Judá estava com muito medo, porque eles iam morrer, não tinha nem chance. Porque era a mesma, em comparação com hoje, a mesma coisa dos Estados Unidos invadir o Paraguai. Era muita diferença mesmo. E eles estavam com medo. Mas o Senhor levanta Naum para confortar o seu povo. Assim como nós hoje, irmãos, por causa de Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus hoje. Nós hoje somos esse povo que muitas vezes vivemos ou com medo, ou com alguma dificuldade, ou com alguma angústia. E o Senhor traz essa palavra para nos consolar, para nos trazer conforto, consolo em dias difíceis. E às vezes olhando para a nossa igreja, quantas dificuldades os membros da igreja passaram por saúde, que tem uma Ersa, a Valéria, agora o presbítero Neuci, que passaram por coisas muito graves, mas passaram. O gostoso, irmãos, muitas vezes de olhar para trás de nós, eu passei. O Salmo 23, ele fala algo muito interessante, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então passamos, e esse povo com medo, irmãos, Deus levanta Naum para consolá-los. Então a gente vê que essa profecia é indireta para o Judá, para o povo de Judá, porque se o povo se arrependesse, certamente alcançaria misericórdia. Eu só quero, irmãos, enfatizar a palavra arrependimento, que não é somente ficar chorando e se perguntando por que eu fiz isso ou fiz aquilo. Arrependimento, quando nós olhamos na Bíblia, significa mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. A nossa vida precisa de mudança de atitude, principalmente quando andamos nesse caminho estreito, que é o caminho de Jesus Cristo. A nossa atitude tem que ser diferente daqueles que são do mundo, ou que são impiedosos, ou que não conhecem esse Deus. A nossa vida é diferente. Então nós vamos perceber, irmãos, que Jonas, ele prega a graça de Deus. Naum, ele prega a justiça de Deus, porque o nosso Deus, ele é bom, porque o nosso Deus é misericordioso, mas o nosso Deus é justo. Então nós vemos que no livro de Naum inteiro, nós vemos o primeiro capítulo vai falar sobre o julgamento de Nínive é declarado. No segundo capítulo a gente vai ver que o julgamento de Nínive é descrito. E no terceiro capítulo que vamos ver hoje, o julgamento de Nínive é justificado ou executado. Deus executa o seu julgamento contra o povo de Nínive. Então, irmãos, nós vamos perceber que, olhando para esse texto, a gente vai perceber que a nossa vida, passaremos por dificuldades, sim, mas o nosso Deus é o Deus que nos traz esperança, que nos restaura. Porém, nós vamos continuar tendo dificuldades. Isso é fato. Eu estava falando ontem, eu falei hoje pela manhã também, um filme que eu gostei muito de ter assistido, que é Paulo o Apóstolo, não sei se os irmãos já assistiram. É um filmaço, é muito bom esse filme. E tem um momento que Lucas ele é preso junto com alguns irmãos que vai ser jogado na arena para os animais matar. Um momento muito difícil, você olha assim, é angustiante só de ver o filme. Imagina como é que foi a realidade, primeiro século. Irmãos, e Lucas ele chega para umas criancinhas que vão ser jogadas na arena também, e ele fala assim, você lembra dessa parte? Ele fala, vai ser só um momento de dor, vai ser só um momento, vai passar. Como é carregado assim, sabe? Porque, irmãos, aconteceu realmente no primeiro século do povo ser perseguido e morto, mas o consolo também estava ali, como foi difícil. E como, irmãos, nós, olhando para a nossa vida e vemos que é difícil. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado. Mas tem alguns pontos, irmãos, desse texto que eu gostaria de conversar com os irmãos, mas vamos ler o capítulo inteiro, são poucos versículos. Não são muitos versículos, vamos inteiro, não. São muitos. Vamos ler só alguns versículos que eu separei aqui. O primeiro ponto que nós vamos perceber, irmãos, desse texto,
é que o povo de Nínive era soberbo. O povo de Nínive era soberbo, que está do versículo 1 até o versículo 4. O primeiro versículo até o 4 diz o seguinte: Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. Palavra pesada, né? Mas vemos aqui, irmãos, que era um povo que conquistava, um povo que enfeitiçava, um povo que prendia. E o Senhor destrói esse povo. Mas é interessante que quando nós vemos os primeiros versículos, parece que está falando do Brasil atual, não parece? Cidade cruel, cheia de mentira, cheia de violência. E esse ano nós temos eleições, né, irmãos? Aí prolifera mais ainda. Cheia de violência, onde não faltam crimes. Eu falei, nossa, parece o Datena, né? Quando a gente assiste. Né? Horrível, credo, eu não gosto de assistir aquilo, mas parece por quê, irmãos? Porque eles eram poderosos e eram soberbos. Era o lugar mais importante, né? Era o maior império do mundo. A soberba recaiu sobre eles. E uma coisa que Deus não tolera, irmãos, é a soberba. Temos que tomar muito cuidado com a soberba. E muitas vezes a soberba é estranha, né, irmãos? Porque tem crente que fala assim, não, eu sou crente, aquilo é ímpio, né? Eu sou o escolhido, nós somos calvinistas, né? Deus me escolheu aquele. Temos que... O fariseu é interessante, né, irmãos? Que até o nome fariseu significa o escolhido, porque o povo de Deus era escolhido e os fariseus eram os escolhidos dos escolhidos. Eles eram a nata, né? Segundo eles mesmos, porque Deus não estava aprovando as atitudes deles. Mas, irmãos, então nós vemos que Deus não tolera a soberba. Temos que tomar muito cuidado. Conversando sobre música, né? Entre música, graças a Deus não tem isso, né, irmãos? Excesso de soberba. Não excesso. É só um pouquinho, né? Mas, irmãos, nós vemos isso em todas as áreas da vida, tá bom? E Deus, irmãos, não suporta a soberba. Porque o servo de Deus, ele não deve ter soberba, né? Ou orgulho, que está em Tiago 4,6, né? Pois é uma afronta contra o Senhor. Porque, irmãos, ao contrário da soberba é a humildade. E o que é humildade? Humildade, principalmente, é reconhecer a sua própria limitação. Somos limitados na presença do Senhor. E é por isso que Ele, olhando nós, criaturas dele, não suporta a soberba, assim como Ele olhou para o povo de Nínive. E aquele povo que era cruel e sanguinário, que era também soberbo. Deus não tolera a soberba. Tenhamos, irmãos, na nossa vida muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a soberba, ela bate a nossa porta o tempo inteiro. Temos que tomar muito cuidado, porque o sonho do ser humano é ser o mais, tá, irmãos? O sonho do ser humano é ser o mais bonito, é ser o que toca melhor, é o que canta melhor, é o melhor pai, é a melhor mãe, o melhor filho. A gente quer ser o melhor sempre, né? A gente vê aí nas Olimpíadas que o quê? Todos correm para ganhar o prêmio de ser o melhor, né? Só que na vida também é assim. A vida muitas vezes se assemelha muito com uma corrida, e Paulo usou muito, né, essa linguagem. Queremos ser o mais, eu quero ser o mais bonito, eu quero ser o que prega melhor, eu quero ser o melhor pastor. Mas não é isso que a palavra ensina, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a termos humildade e reconhecermos a nossa limitação. Por isso que Deus olha para o povo de Judá e fala, se acalma. É como se um pai protegesse o filho, né? E falando para aquele que está oprimindo o filho, se você fizer isso com meu filho, vai acontecer tudo isso que está descrito na palavra de Deus. Onde Deus fala que eles
pisarão nos mortos, vai acabar com tudo, porque estou protegendo o meu filho, que no caso era o povo de Judá. E hoje, por causa de Jesus Cristo, é cada um de nós que Deus protege, que Deus cuida. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não ceder à tentação da soberba. E temos também um segundo ponto, irmãos, desse texto. Então, o primeiro é a soberba, e o segundo é o fracasso. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, e olhar, porque no versículo 18 está escrito assim: o rei da Síria e os seus governadores estão mortos, e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Aqui é o fracasso do povo de Nínive, que em outro momento era soberbo, era poderoso, tinha o maior exército do mundo, era a cidade mais importante do mundo. De repente, irmãos, tudo acabou. Às vezes podemos pensar que a vida é somente um sopro, né? Um sopro. E o ser humano às vezes se acha tanto, né? Esse povo se achava tanto. Nós vimos ontem, foi ontem antes de ontem, a morte do Silvio Santos, né? Famosíssimo no nosso país, o Brasil inteiro e outros países conhecem Silvio Santos, né? Ele se foi 93 anos, e uma pessoa com tanto dinheiro, com tanto poder, mas como todo mundo se foi também, porque a vida é um sopro, ela não deixa de ser um sopro nunca, né? Eu às vezes comento que eu conheci o Dr. Antônio Hermílio de Moraes de muito perto, né? De muito perto mesmo, na segurança dele eu trabalhava, e uma vez ele passou mal e eu carreguei ele de cadeira de rodas, né? E eu estava levando ele para o quarto dele, e eu estava andando e pensando, poxa, eu estou empurrando numa cadeira de roda um dos homens mais ricos do Brasil, mas é igual qualquer pessoa idosa. Qualquer um, é desse jeito, é a mesma coisa. O que muda muitas vezes é o conforto, porque ele tinha muito conforto no sentido de estrutura, mas é igual, passou mal igual, e se foi também igual, porque a vida não deixa de ser um sopro. Acabou, né? Não importa o que você tem ou o que deixa de ter, é um sopro na nossa vida. E por isso, irmãos, o povo de Nínive, eles fracassaram porque cederam à soberba e esqueceram que a vida é somente um sopro. Acabou. E Deus nos chama, irmãos, por isso, para aproveitarmos da melhor forma a nossa vida para servi-lo. Nós somos chamados para servir a Deus, irmãos. Em Eclesiastes a gente vai perceber que Salomão, ele, irmãos, experimentou de tudo que é prazeroso na vida, de tudo. Tudo na vida ele experimentou. Só que no fim da vida dele ele fala que o que vale realmente a pena é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Irmãos, o que dá sentido para a vida, o que traz felicidade e alegria para o ser humano é realmente servir ao Senhor. E falar assim por cima é interessante, né? Servir ao Senhor, que legal, mas o que é isso? Servir ao Senhor, irmãos, é tratar bem a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu pai, o seu vizinho. É ser uma pessoa que cuida dos órfãos, das viúvas. É a pessoa que realmente, irmãos, tem boas obras. Isso é servir ao Senhor. Certo momento da história, um sapateiro chega para Martinho Lutero e pergunta: como é que eu faço para servir melhor ao Senhor? Ele queria ser padre, ele queria estar na igreja. E Martinho Lutero olha para ele e diz: faça o sapato melhor que você puder e cobre o preço justo. Você estará servindo a Deus. Fazer o nosso melhor, irmãos, em tudo que nós fizermos, porque isso é o contrário do fracasso, isso é sucesso, não para que as pessoas vejam, mas para que o Senhor seja glorificado por meio da sua vida, porque assim como os antigos profetas, e dois profetas que eu gosto muito particularmente, é o profeta Eliseu e Elias, e o povo chamava eles: esse é o homem de Deus. Irmãos, sucesso na vida, uma pessoa olhar para você e falar: não, essa é de Deus, essa pessoa é de Deus. Isso é sucesso na vida, irmãos, porque você serve ao Senhor. Nós somos chamados, o Senhor nos chama para dedicarmos o melhor da nossa vida para Ele. Em todos os aspectos, então, seremos muito úteis, né? Ou seremos ricos para o Senhor. Somos chamados para dedicarmos o melhor da nossa vida, irmãos, no que quer que nós façamos, tá, irmãos? Qualquer coisa que você fizer, conversando com a irmã,
nós estávamos falando sobre teclado, né? Tocar teclado o melhor que você puder, dedicado ao Senhor, né? Ou senão no nosso trabalho, né? Atender as pessoas da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Deus nos chama, irmãos, de uma forma prática. É prática isso, é a prática do Evangelho. O Evangelho, ele sempre prática. E Naum, ele é levantado para consolar o povo e dizer: vocês estão protegidos porque vocês são filhos do Deus vivo. E hoje nós podemos dizer que nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos trouxe hoje, que realmente, de forma prática, nós o sirvamos. E muitas vezes, irmão, nós deixemos que Ele console o nosso coração, independente do que passemos. Independente, né? Porque as situações difíceis vão chegar. Eu gosto muito de comparar com a praia, né? Quando vem aquelas ondas, vem uma, né? Daí passa, aí vem a outra, né? Os problemas às vezes é assim, irmãos. Vem um, de repente já vem outro, de repente já vem outro. E é assim que funciona a vida. Mas em todas essas coisas, como disse o apóstolo Paulo, somos muito mais do que vencedores, que eu gostaria de terminar com esse texto, Romanos 8:31 até o 39. Eu preguei esse texto ontem, lá em Franco da Rocha, e eu terminei semana passada uma pregação com ele. Eu gostaria de terminar com essa mensagem que Paulo traz ao povo de Romanos, ao povo não, aos romanos, né? E a partir do versículo 37, 8:37, desculpa, que vai dizer assim, irmãos: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vemos em Naum lá atrás e vemos com o apóstolo Paulo no Novo Testamento que o Senhor está conosco. Que essa semana, irmãos, sempre nos lembremos: o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pelo ânimo de cada um que está aqui hoje. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, Pai. Mesmo em meio a tantas tribulações e dificuldades, somos mais do que vencedores na sua presença, Senhor. Pai eterno, que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.